Você sabia que um simples ato cotidiano, realizado no lugar mais improvável da sua casa, pode ser a chave para romper cadeias espirituais que te mantiveram preso por anos? E se eu te dissesse que a solução para a atmosfera pesada, para as brigas sem motivo e para a estagnação que você sente no seu lar, pode começar com um gesto que leva menos de 1 minuto? Isso pode soar estranho ou até mesmo simplista demais, mas o princípio por trás dessa ação é profundamente bíblico e poderoso. Pois bem, a palavra de Deus nos mostra em 2 Reis, capítulo 2, que o profeta Eliseu foi chamado a uma cidade cujas águas estavam amaldiçoadas, causando morte e esterilidade. O que ele fez? Ele não realizou um ritual complexo. Ele pegou um vaso novo, colocou sal, um elemento comum que todos nós temos em casa, e o lançou na fonte das águas, declarando: "Assim, diz o Senhor, purifiquei estas águas. Elas não causarão mais morte nem esterilidade." Naquele exato momento, pela obediência de um ato profético, a maldição foi quebrada. Este trecho revela um princípio espiritual fundamental que precisamos resgatar. Deus se deleita em usar o simples para confundir o complexo, em usar o pequeno para realizar o extraordinário. Ele pode usar elementos comuns do nosso dia a dia para libertar, curar e restaurar o que o inimigo amaldiçoou. É exatamente por isso que hoje vamos explorar juntos como um ato simbólico, como colocar sal em seu vaso sanitário pode abrir uma porta espiritual para a limpeza, a proteção e a renovação do seu ambiente. Nós vamos te mostrar passo a passo como este gesto, quando acompanhado de fé e da oração correta, se torna uma poderosa declaração profética capaz de quebrar maldições ocultas que operam no invisível e trazer a ordem de Deus para dentro da sua casa. Mas antes de mergulharmos fundo nisso, se você sente que esta mensagem é para você, se você está pronto para ver uma mudança, comente agora o número 7, que é o número da perfeição e do cumprimento divino. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino, e eu te garanto, fique até o final, pois revelarei uma oração de autoridade específica para você usar com este ato profético. Você está pronto para começar? Desde tempos antigos, Deus revelou ao seu povo que certos elementos naturais possuem um significado espiritual que transcende seu uso cotidiano. Entre eles, o sal ocupa um lugar especial. O que para muitos é apenas um condimento comum, nas mãos de Deus, se transforma em uma ferramenta sagrada, capaz de selar pactos, purificar o impuro e marcar uma transformação divina. Não é coincidência que Jesus tenha dito em Mateus 5, versículo 13: "Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que será salgado, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens." Essas palavras não apenas enaltecem o valor do sal, mas revelam sua conexão com nossa identidade e nosso chamado espiritual. Não é apenas o que somos, é o que carregamos. E o que carregamos tem poder. Na Bíblia, o sal foi usado em momentos-chave para estabelecer significados profundos. Em Levítico 2, versículo 13, Deus ordena aos israelitas: "E temperarás com sal toda oferta que apresentares, e nunca deixarás faltar à tua oferta o sal do pacto do teu Deus."
Em toda a tua oferta oferecerás sal. Esse mandato mostra que o sal não era apenas mais um ingrediente, era um símbolo de pureza, permanência e santidade. Toda oferta devia contê-lo porque representava a integridade do compromisso com Deus. Era uma forma de garantir que o que se entregava em sacrifício fosse oferecido com um coração íntegro, sem corrupção, e sob um pacto que deveria durar para sempre. Quando Deus utiliza elementos como o sal para representar verdades espirituais, Ele nos está ensinando a olhar além do físico. Ele nos convida a discernir que o natural pode se transformar em um canal do sobrenatural quando ativado com fé e obediência. Em 2 Reis 2, versículos 19 a 22, é relatado o episódio fascinante que demonstra isso com clareza. O profeta Eliseu foi chamado para intervir em uma cidade cujas águas estavam contaminadas, causando esterilidade e morte. Então, Eliseu pediu um recipiente novo com sal, foi até a fonte da água e, após derramar o sal, declarou: Assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas. Elas não causarão mais morte nem esterilidade. IFKA e Escritura acrescenta que desde aquele dia as águas ficaram sãs. O que realmente mudou aquele ambiente foi o sal em si. Não foi a combinação de um ato profético, uma declaração de fé e um coração que entendia a autoridade delegada por Deus. Eliseu não agiu por impulso nem por superstição. Ele agiu sob uma instrução divina, usando um elemento físico como veículo de um poder espiritual. Muitos crentes, hoje em dia, esqueceram o poder simbólico do que têm em suas mãos. Acreditam que as batalhas espirituais só podem ser vencidas com grandes orações ou intervenções dramáticas, quando muitas vezes Deus deseja que ativemos nossa fé por meio do simples. O sal é um lembrete disso. Ele tem o poder de preservar, purificar e transformar, mas apenas quando usado sob a orientação do Espírito Santo. Antes de começar, deixe um like. Se você quer mudar a atmosfera do seu lar, inscreva-se no canal para mais conteúdos transformadores. Quando aplicamos sal com fé, com uma oração dirigida ao céu, não estamos invocando magia, nem repetindo rituais vazios. Estamos ativando um princípio eterno. Deus honra a obediência e transforma o pequeno em um instrumento de milagres. Assim como a vara de Moisés abriu o mar, assim como o azeite da viúva não se esgotou, assim como 5 pães e 2 peixes alimentaram multidões, o sal, nas mãos de Deus, pode ser o início de uma limpeza profunda em nossas vidas e em nossos lares. O problema de muitos cristãos não é a falta de recursos, mas a falta de discernimento espiritual. Eles têm o sal em casa, mas não compreenderam seu potencial profético. Caminham em derrota, porque desconhecem as armas que o céu já colocou à sua disposição. Em Marcos 9, versículo 50, Jesus diz algo surpreendente. Bom é o sal, mas se o sal tornar insípido, com que o temperareis, tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Aqui, o sal é diretamente associado à paz, à harmonia interior.
e a estabilidade espiritual. Quantos lares hoje precisam exatamente disso? Paz, harmonia, proteção contra o que contamina e, no entanto, estão expostos ao oposto, porque deixaram de consagrar seu ambiente. Esqueceram que assim, como o azeite foi derramado para ungir o sal, é para purificar. Muitos lares têm portas abertas que permitem a entrada de maldições, não necessariamente por pecados graves ou atos intencionais, mas por ignorância. Quando um espaço não é dedicado a Deus, ele se torna vulnerável à contaminação espiritual. Por isso, práticas como colocar sal no vaso sanitário, quando feitas com oração, direção espiritual e para propósito, não são ações sem sentido. São atos de fé que dizem ao céu e ao inferno: este lugar está sob o senhorio de Cristo. Nada impuro tem autoridade aqui. Ao colocar sal no lugar onde simbolicamente se descarta o sujo, está se dizendo: Senhor, limpa tudo que está oculto, toda raiz de impureza, tudo que não vejo, mas que contamina. Transforma-se um ato natural em uma declaração espiritual. A Bíblia está repleta dessas ações, não para convertê-las em ritos mágicos, mas para ensinar que o físico e o espiritual estão entrelaçados. Quando Josué rodeou Jericó 7 vezes, não era a caminhada que derrubava os muros, era a obediência. Quando Naamã se submergiu 7 vezes no Jordão, não era a água que curava sua lepra, era a fé. Da mesma forma, quando alguém pega sal, ora com um coração rendido e o coloca no vaso sanitário, o que está fazendo é dizer: creio que Deus pode começar uma limpeza daqui do mais simples do que eu ignorei. E esse ato, quando genuíno, desencadeia poder. É necessário redescobrir o simbolismo espiritual do sal em nosso tempo. Em um mundo onde o invisível governa o visível, onde muitas vezes os ataques não são vistos, mas sentidos. Deus está chamando o seu povo a consagrar seus espaços, e o sal é uma ferramenta para isso. Não se trata de idolatrar um elemento, mas de santificar o que usamos diariamente para que tudo em nosso lar declare: Santo é o Senhor, mesmo em lugares que consideramos irrelevantes. Deus quer manifestar sua glória porque não há canto tão oculto que ele não possa purificar, nem ato tão pequeno que ele não possa usar. Em Colossenses 4, versículo 6, Paulo faz uma recomendação que vai além da linguagem. Que a vossa palavra seja sempre com graça temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Aqui, o sal representa sabedoria, discernimento, capacidade de trazer vida e verdade ao que se diz. Mas essa sabedoria também se aplica ao ambiente. Assim como nossa língua deve ser temperada, nosso lar também deve ser. Cada cômodo, cada canto, cada área que foi negligenciada espiritualmente pode ser restaurada, se alguém decidir agir com fé. Lembremos que Jesus não evitava os espaços considerados sujos ou indignos. Ele tocava os leprosos, comia com pecadores, se aproximava daqueles que todos rejeitavam. E em cada um desses encontros, o impuro era transformado pelo puro. O poder não está no lugar. O poder está em quem entra nesse lugar. E quando você entra em um espaço carregando a presença de Deus, com uma oração fervente e um coração consagrado, esse espaço
já não será o mesmo. Por isso, quando você coloca sal no vaso sanitário com oração, não está fazendo algo irrelevante. Está dizendo: este lar do mais alto ao mais baixo pertence ao Senhor. Se você acredita no poder da fé, comente um agora. E não perca o final surpreendente deste vídeo. Não há limites para o que Deus pode fazer quando encontra um coração disposto. Ele não precisa de grandes plataformas nem de cenários brilhantes. Ele pode manifestar sua glória no escondido, no desprezado, no ignorado. Assim como escolheu uma manjedoura para nascer, ele pode escolher um vaso sanitário para iniciar uma limpeza espiritual. Porque o que aos olhos do homem é baixo para Deus é uma oportunidade de redenção. A chave está na intenção, na fé, no desejo genuíno de ver seu poder em ação. Embora possa parecer irrelevante, o vaso sanitário tem um simbolismo espiritual mais profundo do que se costuma imaginar. É o local onde se descarta o impuro, o contaminado, o que o corpo rejeita. E se no natural funciona assim, no espiritual também guarda essa mesma conexão. O que muitos não entendem é que no que consideram desprezível, Deus pode estar revelando uma porta aberta, uma entrada silenciosa que está afetando a atmosfera de todo o lar. A Bíblia ensina que há lugares e objetos que devem ser santificados para que não se tornem canais de impureza. Quando o povo de Deus construía altares ou edificava espaços sagrados, cada canto era consagrado desde o limiar até os utensílios, porque sabiam que nada deveria ficar fora do domínio da santidade. Em Ezequiel 36, versículo 25, Deus declara: espargirei sobre vós água limpa e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Esse ato de limpeza não era meramente simbólico, era uma renovação integral. A impureza não estava apenas nas ações, mas também nos espaços onde essas ações se acumulavam, onde o invisível se impregnava. O vaso sanitário na vida cotidiana recolhe não apenas resíduos físicos, mas também toda a carga do que se deseja eliminar. E se essa porta não for espiritualmente fechada, pode se tornar um ponto de acesso por onde influências negativas permanecem e se reciclam. Não porque o objeto em si seja mau, mas porque todo lugar que não foi coberto com oração e consagração pode se tornar terreno neutro, exposto ao que quiser operar nele. Deus é um Deus de ordem, e sua ordem espiritual implica que todo espaço habitado pelo ser humano deve ser submetido ao seu governo. No livro de Levítico, são estabelecidas detalhadamente as instruções para a purificação de todo tipo de espaço, porque cada ambiente tinha o potencial de afetar o bem-estar espiritual do povo. Não se tratava de obsessão pela limpeza externa, mas de uma consciência espiritual que reconhecia que o físico e o espiritual estão intimamente entrelaçados. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, não podia omitir nenhuma parte do ritual, porque um único detalhe descoberto poderia anular toda a oferta. Da mesma forma, quando em um lar, certas áreas são negligenciadas por serem consideradas sem valor espiritual, abre-se uma brecha por onde a opressão encontra permanência. Jesus foi muito claro quando ensinou que o que contamina não é o que entra, mas o que sai do homem.
Mas ele também mostrou como certos lugares podem se tornar cenários de poder quando consagrados a Deus. Em Marcos 11, versículo 15, quando entrou no templo e viu que o haviam convertido em um mercado, não hesitou em purificá-lo com autoridade. Ele não o ignorou, não o deixou como estava. Seu zelo pela santidade do lugar foi tão forte que disse: "A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a fizestes covil de ladrões." Esse princípio também se aplica ao lar. A casa, em sua totalidade, deve se tornar um espaço onde se respire pureza, onde não haja cômodos nem cantos relegados à desordem espiritual. Tudo deve refletir a glória de Deus, até mesmo o banheiro, até mesmo o vaso sanitário. O inimigo não precisa de portais espetaculares para operar. Basta-lhe encontrar negligência espiritual. Por isso, quando se fala de maldições ocultas, muitas vezes não se trata de feitiçarias lançadas intencionalmente, mas de portas que nunca foram fechadas. A Bíblia diz, em Efésios 4, versículo 27, "Nem deis lugar ao diabo." A palavra-chave aqui é lugar. Isso implica espaço, território, acesso. E qualquer lugar onde o governo de Deus não foi estabelecido pode se tornar esse espaço cedido. Não porque Deus não tenha poder, mas porque ele respeita a ordem do livre-arbítrio e espera ser convidado a governar cada área sem exceção. Curtiu a ideia? Clique no like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade espiritual. Quando um crente decide orar sobre o vaso sanitário e colocar sal com uma oração de autoridade, está aplicando um princípio espiritual milenar: consagrar o impuro para que seja purificado, fechar toda fonte que possa estar filtrando contaminação, declarar que até mesmo o lugar dos resíduos está sob o controle do Altíssimo. No mundo espiritual, nada é insignificante. O próprio Jesus ensinou que um pouco de fermento leveda toda a massa. Da mesma forma, um canto não consagrado pode afetar o ambiente espiritual de todo um lar. A opressão, o desânimo, a fadiga espiritual constante podem ter raízes em espaços que não foram dedicados ao Senhor. Quando se realiza um ato de fé, quando se coloca sal no vaso sanitário e se ora com o entendimento, está se dizendo: até aqui esta porta se fecha, este espaço se limpa, este lugar se entrega. No Antigo Testamento, quando um acampamento era contaminado, Deus ordenava que se identificasse o lugar exato, que se removesse o impuro e que se purificasse o local. Não bastava pedir perdão, era necessário agir. Em Deuteronômio 23, versículo 14 diz: "Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Pelo que o teu acampamento deve ser santo, para que ele não veja em ti coisa imunda e se afaste de ti." Esse versículo deixa claro que a presença de Deus não permanece onde a impureza é sustentada. E se o vaso sanitário representa o lugar onde se descartam coisas, então deve ser precisamente um dos primeiros locais a serem santificados. O ato de colocar sal nesse lugar não é superstição, é uma forma de declarar que tudo que foi símbolo de impureza será redimido,
que tudo que estava sendo usado sem consciência espiritual será recuperado para o reino. Jesus ensinou com autoridade em lugares impuros, curou em casas de pecadores, tocou leprosos, libertou em cemitérios, não porque esses lugares tivessem poder em si mesmos, mas porque sua presença transformava o ambiente. E quando um crente se move nessa mesma autoridade, pode tomar qualquer espaço de sua casa e convertê-lo em terra santa, declarando que não há canto onde o reino de Deus não possa se estabelecer. O vaso sanitário não é um local de vergonha espiritual, é um local de oportunidade espiritual. É o lugar onde se pode ativar uma palavra de limpeza, onde se pode declarar que toda raiz de impureza espiritual seja cortada pela raiz, onde se pode interceder, para que toda contaminação acumulada, não apenas física, mas espiritual, seja expulsa. E quando essa ação é feita com sal, com oração e com fé, não resta espaço para a escuridão, porque Deus honra a obediência, honra a consagração, honra a intenção do coração que diz: Senhor, tudo na minha casa, até o que parece sem valor, é teu. Deus quer habitar em lares completamente entregues, lares onde não há esconderijos do inimigo. Lares onde cada lugar foi purificado, lares onde até o mais simples se torna um altar. Porque quando ele encontra essa disposição, sua presença desce com poder. Em Isaías 52, versículo 11 diz: Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Essa purificação não era uma sugestão, era uma condição. O mesmo acontece hoje. Se você quer que o Senhor habite com plenitude em seu lar, deve purificar cada espaço. Não apenas a sala onde você ora, não apenas a cozinha onde você abençoa os alimentos, mas também o banheiro onde se descarta o que não serve. Porque ali, no que outros ignoram, Deus pode manifestar sua glória. No mundo espiritual, não há neutralidade. Ou um espaço está consagrado a Deus, ou está vulnerável a ser influenciado pelas trevas. E o inimigo, que não respeita limites naturais, se detém diante do limite do pacto, diante do poder do nome de Jesus, diante do sangue do Cordeiro e diante da obediência do crente. Por isso, quando você coloca sal no vaso sanitário, quando ora com entendimento, está marcando o território. Está dizendo: este lugar pertence a Deus. E essa declaração tem consequências reais. Portas se fecham. Maldições são anuladas. A opressão é expulsa. Porque a luz não pactua com as trevas, e onde a luz chega, a escuridão não pode resistir. Há atos que na aparência são simples, mas no espiritual contêm uma carga de autoridade que transcende o visível. Quando se ora com fé e se executa uma ação simbólica sob direção divina, estabelece-se uma intervenção do céu que transforma o natural em instrumento do reino. Assim, foi desde os tempos dos profetas. Em cada geração, Deus mostrou que não são as formas que têm poder, mas a obediência e a fé com que são realizadas. O ato de colocar sal em um lugar contaminado, como o vaso sanitário, não nasce do capricho humano, mas de um princípio bíblico onde o simbólico se converte em uma declaração profética. Em toda
Escritura, o sal está ligado à purificação, preservação e pacto. Não é um acessório sem valor, é um lembrete visível do invisível. Antes de tudo, comente amém. Se você está pronto para uma limpeza espiritual, e assista até o fim para uma revelação especial. Seu uso, quando acompanhado de uma oração fervente e uma entrega sincera, pode marcar um antes e um depois no ambiente espiritual de um lar. Em 2 Reis 2, versículo 21, quando Eliseu lança sal na fonte contaminada de Jericó, ele não está improvisando, está profetizando. Está declarando sob a autoridade divina que a maldição que trazia morte e esterilidade chega ao fim. O texto diz, e saindo ele ao manancial das águas, lançou ali o sal, e disse, assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Essa declaração é chave. Eliseu não agiu em nome próprio. Ele não disse, eu declaro, nem confiou no sal como um talismã. Ele disse, assim diz o Senhor, porque o poder não está no objeto, mas na palavra que respalda o ato. O sal torna-se um canal, não a causa. E quando hoje se realiza uma ação semelhante, deve-se fazer com o mesmo entendimento. É Deus quem opera, é seu Espírito, quem limpa, é sua palavra, quem transforma. O ritual de colocar sal no vaso sanitário, se feito com reverência, com oração e com uma consciência clara do que está sendo declarado, se converte em um ato profético. Não é superstição, é um gesto de autoridade espiritual, um símbolo que diz, este espaço é purificado em nome do Senhor. E nessa ação, ativam-se princípios enraizados na palavra. Jesus falou com clareza sobre a necessidade de ter fé ao falar, mas também sobre a importância de agir. Em Marcos 11, versículo 23, ele ensinou, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito o que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Essa declaração implica palavra e ação. Não basta crer internamente. É preciso falar, é preciso mover, é preciso executar. A fé sem obras é morta e muitas vezes a libertação não se manifesta porque falta esse passo visível que sela no físico o que já foi decretado no espiritual. Quando alguém pega sal com a intenção de consagrar um espaço, não está manipulando. A realidade espiritual está se alinhando com ela. Está dizendo que sua casa não será território neutro, que cada canto será consagrado, que não haverá espaço para impurezas nem contaminação. A oração que acompanha esse ato não deve ser repetida mecanicamente, mas expressada com autoridade e certeza. Em nome de Jesus, deve-se declarar que toda obra das trevas fica anulada, que todo portal oculto é fechado, que toda atmosfera espiritual carregada de morte, doença, discussão ou estagnação fica interrompida pelo poder do Altíssimo. Porque o que se liga na terra fica ligado no céu, e o que se desliga na terra fica desligado no céu, como disse o Senhor em Mateus 18, versículo 18. E quando se pronuncia uma palavra com base nessa promessa, não há força do inimigo
que possa resistir. Não se deve temer o simbolismo quando ele está sujeito à palavra. Deus usou instrumentos simples para provocar mudanças sobrenaturais. Com uma pedra, Davi derrubou o gigante. Com uma vara, Moisés abriu o mar. Com saliva e terra, Jesus curou a vista de um cego. Não era o objeto, era o ato de fé, era a obediência, era a confiança absoluta de que Deus pode usar o desprezado para desencadear o glorioso. Assim também ocorre quando se pega sal e se diz, sob o poder do sangue de Cristo, este lugar será purificado. Porque onde se invoca o nome de Deus com reverência, ali desce sua presença. E onde sua presença habita a impureza, não pode permanecer. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, Paulo lembra que até o mais simples pode ser feito para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou já o façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa verdade também se aplica aos atos de limpeza espiritual. Não há canto do lar que não possa ser entregue ao Senhor. E quando se derrama sal no vaso sanitário, enquanto se ora com autoridade, está se glorificando a Deus desde um lugar que antes era considerado insignificante. Não é o ato em si que transforma, mas a intenção e a fé com que é realizado. É o clamor que sobe ao céu, dizendo: Senhor, limpa-me por completo, do mais alto ao mais baixo, do visível ao escondido. Esse tipo de oração deve ser feito com uma consciência plena do que está sendo declarado. Não é apenas um gesto, é uma confrontação direta contra tudo que permaneceu oculto. Quando se invoca a limpeza de Deus, está se expulsando o que não lhe pertence. Quando se proclama seu domínio sobre um espaço, está se anulando a influência de toda presença contrária. Não há mistura possível, ou o lugar está cheio de luz ou está nas trevas. E quando a luz é invocada com convicção, o escuro desaparece. Assim como o fogo de Elias desceu no Monte Carmelo, após uma oração precisa, também a presença de Deus pode encher o lar com uma única palavra de fé, quando acompanhada de um ato simbólico guiado pelo Espírito. Quer mais dicas como essa? Deixe um like, compartilhe com quem precisa e fique até o final para um segredo poderoso. Este é um chamado a deixar de subestimar o pequeno, a deixar de ignorar o poder que há em obedecer. Porque o que parece insignificante para o mundo, para Deus, pode ser a chave que abre portas de bênção. E se na sua casa há portas que devem ser fechadas, se há influências espirituais que devem ser expulsas, então, este ato com sal e oração não deve ser tomado levianamente. Deve ser feito com humildade, mas também com autoridade, porque os filhos de Deus não suplicam pelo que já lhes foi concedido. Eles declaram o que já foi conquistado, e a vitória sobre toda maldição foi selada na cruz. Por isso, quando se ora, enquanto se coloca sal no vaso sanitário, está se lembrando ao inimigo que o sangue do Cordeiro já foi derramado, que a maldição foi quebrada, que a impureza não tem mais lugar. Não se trata de repetir fórmulas. Se trata de se conectar com a vontade de Deus de agir conforme sua palavra, de proclamar, com o coração inflamado pela fé, que o lar inteiro será santificado
que não restará canto sem se render à sua autoridade, que até o lugar onde se descarta o sujo será convertido em símbolo de purificação, porque tudo no reino aponta para a redenção. Deus transforma o desprezado, torna-o útil. E se um ato tão simples como colocar sal pode ser usado para declarar essa transformação, então deve ser feito com convicção, com reverência e com a certeza de que o céu responde à fé verdadeira. Há momentos em que tudo parece estar em ordem, mas a atmosfera no lar transmite algo mais. Não se trata do visível nem do que se pode explicar facilmente. É uma opressão que não se justifica no natural tensão, sem causa cansaço, que não cede portas que não se abrem. E é então que a alma começa a se perguntar se há algo mais, operando algo que não se vê, mas que se manifesta. Na Bíblia, as maldições não eram meramente palavras negativas, eram realidades espirituais, ativadas por desobediência, idolatria, injustiça e, às vezes, por ignorância. Nem sempre eram lançadas por inimigos. Muitas vezes se originavam de dentro, quando o povo de Deus deixava seus caminhos descobertos. E assim como as bênçãos se herdam, também as maldições podem permanecer se não forem confrontadas com a verdade da palavra. Em Deuteronômio 28, versículo 20, são apresentados dois caminhos, bênção ou maldição. Não há uma terceira via neutra. A obediência abre a porta para a proteção divina. A desobediência, por outro lado, ativa consequências espirituais que afetam não apenas o indivíduo, mas sua casa, sua terra, seu descanso e sua descendência. Diz o versículo: o Senhor enviará sobre ti a maldição, o quebranto e o espanto em tudo quanto puseres a mão e fizeres, até que sejas destruído e pereças depressa, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me abandonaste. Esse texto não apenas adverte, explica que o que está errado no externo muitas vezes revela uma desconexão interna, e essa desconexão se traduz em portas abertas, brechas espirituais, legalidades que o inimigo usa para operar impunemente dentro do lar. A maldição nem sempre se manifesta com grandes desastres. Às vezes, é a repetição de ciclos que não se quebram, relacionamentos que fracassam, sem razão, finanças que se evaporam, doenças que não respondem ao tratamento insônia persistente, sonhos inquietantes ambientes onde a paz parece proibida. Essas não são situações que devem ser aceitas como normais. São indicadores sinais que chamam à vigilância. Porque quando o céu se fecha, é preciso revisar a raiz. Nem tudo que se vive no físico se origina no físico. E quando os sintomas espirituais se fazem presentes, o discernimento se torna urgente. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6, versículo 12, que não lutamos contra carne e sangue, mas contra potestades e governadores das trevas. Isso significa que o que acontece na casa pode estar conectado com o que ocorre no âmbito invisível. Por isso, quando se experimentam padrões de ruína, de desânimo constante, de desordem emocional, sem causa clara, deve-se considerar se há uma influência operando desde o oculto. E o oculto
não é necessariamente o longínquo. Pode estar bem ali nos cantos que não foram consagrados, nos lugares ignorados, nas áreas onde nunca se orou, onde nunca se proclamou o senhorio de Cristo. Em Josué 7, o povo de Israel sofre uma derrota humilhante, apesar de estar em obediência geral. O pecado de Acã havia contaminado o acampamento e até que fosse descoberto e removido a vitória, não retornou. O detalhe é que enquanto a causa permanecia escondida, o povo não entendia por que perdia. Clamavam, jejuavam, mas não avançavam. Porque há momentos em que o problema não é a intensidade da oração, mas a raiz que ainda não foi arrancada. E se na sua casa se repete a mesma frustração, se parece que algo bloqueia sem explicação, nem sempre se trata de falta de esforço, mas de uma contaminação espiritual que ainda não foi confrontada com a luz. Deus não age por acaso. Seu Espírito revela o que está oculto quando há disposição para ouvir. Em Ezequiel 8, o profeta é levado em visão ao templo e ali vê as abominações escondidas que estavam contaminando a casa de Deus. Não era o externo que impedia a glória, era o interno, o invisível, o que se praticava em segredo. Isso ensina que não basta que o lar pareça limpo, ele deve estar espiritualmente limpo. E isso só acontece quando todo o espaço foi submetido à revisão, quando se permitiu que a luz de Deus exponha e desaloje tudo que não lhe pertence. Uma maldição pode se manifestar por heranças não cortadas pela idolatria de gerações passadas, por pactos feitos sem conhecimento por objetos consagrados a forças contrárias, por palavras malditas que nunca foram revogadas. E embora Cristo tenha pago por toda a redenção, essa redenção deve ser ativada, deve ser apropriada. O inimigo não solta terreno até que alguém o expulse com autoridade. E essa autoridade não se exerce desde o temor, mas desde a verdade. A verdade de que quem está em Cristo é uma nova criatura. A verdade de que todo joelho se dobra ante seu nome. A verdade de que nenhuma arma forjada prosperará. Se o lar não tem paz, se o ambiente se carrega com discussões sem motivo, se os sonhos são interrompidos por sombras, se o cansaço se intensifica ao entrar, é momento de avaliar, não com superstição, mas com discernimento, não com medo, mas com autoridade. Porque Deus não deixa seu povo confuso. Ele revela, ele guia, ele entrega a direção precisa quando há disposição para obedecer. Em Malaquias 3, Deus acusa o povo de viver sob maldição por reter o que lhe pertence. E no mesmo capítulo, ele dá a solução: obediência, entrega e restauração do pacto. O mesmo acontece em cada caso. Onde há ruptura espiritual, deve haver reparação. E essa reparação começa com rendição, com oração, com limpeza. Por isso, quando se fala de atos simbólicos, como colocar sal no vaso sanitário, não se está exagerando uma ação. Está se respondendo a uma realidade. Se o inimigo usou o oculto para entrar, Deus usará o visível para purificar. E esse ato realizado com fé não é para mudar o objeto, mas para declarar que não há lugar na casa que não esteja sob o sangue de Cristo. Porque uma casa limpa espiritualmente é uma casa onde as maldições não encontram lugar. E se lhes é negado o acesso, devem se retirar
porque não podem permanecer onde há pacto, porque não podem operar onde há luz. As sinais de uma maldição no lar nem sempre se apresentam com estardalhaço. Às vezes, são como pequenas rachaduras que, com o tempo, permitem a entrada de tempestades. Por isso, é necessário estar atento não para viver com temor, mas para caminhar com vigilância. Jesus ensinou que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas também disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Essa promessa não é apenas para o coração, é para o ambiente, é para o lar, é para cada quarto, cada móvel, cada detalhe onde ele é entronizado. Quando se identifica um sinal de maldição, não se deve ignorar. Deve-se agir, deve-se orar, deve-se proclamar a palavra, deve-se declarar que o culto perde poder diante da luz. Porque o Espírito Santo não apenas revela, ele também limpa. Não apenas expõe, ele também transforma. E se na casa há áreas que requerem limpeza, seu poder está disponível, mas precisa ser convidado. Porque Deus não invade, ele habita onde lhe é dado o lugar. E quando lhe é dado lugar, não há treva que resista à sua presença. O ato de colocar sal no vaso sanitário, quando acompanhado de oração, é uma declaração profética de que até o que foi usado como canal de contaminação será convertido em símbolo de limpeza. É uma forma de fechar portas, de marcar território, de dizer: até aqui chegou a opressão, porque em Cristo há liberdade. E onde está o Espírito do Senhor, ali há plenitude não apenas na alma, mas também no ambiente, no cotidiano, no oculto. Cada dia que se passa sem confrontar uma maldição é um dia em que o inimigo continua tendo acesso. E esse acesso não será revogado com resignação, mas com autoridade. Uma autoridade que nasce do conhecimento, que cresce com a fé, que se fortalece na oração e que se ativa com decisões concretas, como consagrar cada canto, como purificar até o que parece insignificante, como declarar que o lar não será campo de batalha, mas altar de adoração. Porque para isso, ele foi projetado para ser lugar onde Deus habita, não onde o inimigo se oculta. Não há poder maior que o que opera em um crente consciente de sua autoridade. Quando um filho de Deus entende o que recebeu, por meio da cruz, nenhuma maldição pode resistir à sua palavra. Porque a autoridade não é um conceito abstrato. É uma posição legal no reino, uma identidade que determina o que acontece quando se fala, quando se ora, quando se decreta. Essa autoridade foi dada diretamente por Jesus aos que o seguem. E já não foi oferecida como uma ideia simbólica, mas como um mandato específico: repreender, libertar, desfazer as obras das trevas. Desde o momento em que ele venceu a morte, transferiu ao seu povo a capacidade de caminhar em vitória, não sob opressão. Não há razão para uma casa de fé estar sob maldição quando se recebeu o poder para quebrá-las com a palavra, com a oração, com a proclamação baseada na verdade. Em Lucas 10, versículo 19, Jesus disse: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Não foi uma expressão figurativa, foi uma concessão real: poder sobre toda a força, não sobre algumas, não em certas circunstâncias,
toda a força do inimigo. Isso inclui maldições herdadas, ambientes carregados, portas abertas por ignorância. Quando uma maldição opera em um lar, o que se precisa não é temor, mas ativação dessa autoridade. Não há espaço para a passividade quando se foi dotado com o poder do céu. Deus não entrega ferramentas para serem admiradas. Ele as entrega para serem usadas. A autoridade espiritual se manifesta no momento em que se reconhece o respaldo de Deus sobre cada palavra pronunciada em seu nome. Não é pela emoção da oração, mas pela legalidade do pacto. Em Mateus 28, versículos 18 e 19, antes de ascender ao céu, Jesus declara: "É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide." Essa declaração é o fundamento de toda ação no reino. O poder que ele tem, ele compartilha com os seus. E quem caminha sob esse envio não precisa suplicar pela vitória. Ele a exerce, a proclama, a estabelece. Uma casa que vive sob opressão espiritual precisa ser despertada para essa realidade. As palavras pronunciadas com fé, em linha com as Escrituras, quebram estruturas que estiveram firmes por gerações, porque as maldições não se mantêm por sua força, mas pelo silêncio de quem deveria confrontá-las. Se o inimigo permaneceu, é porque não foi expulso. E para ser expulso, alguém deve se levantar, abrir a boca e declarar a verdade com convicção. Não há negociação com as trevas, há confrontação. E quando essa confrontação é feita com a autoridade do nome de Jesus, a vitória é imediata. Em Marcos 16, versículo 17, está registrada uma promessa indiscutível. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Essas palavras não foram dirigidas a um grupo especial. Foram dadas a todo aquele que crê. Isso inclui cada pessoa que, ao colocar sal em um lugar impuro, ora não como quem espera, mas como quem ordena, como quem não apenas pede limpeza, mas a estabelece pela palavra. Porque no reino, falar com autoridade não é ousadia, é obediência. Deus espera que seus filhos hajam, que falem o que ele falaria, que declarem o que ele já decretou em sua palavra. Quando em uma casa se ativa a autoridade do crente, não há espaço escuro que possa resistir. A atmosfera muda não pelo ato externo, mas pela autoridade com que se cobre esse ato. Assim como o sal, nas mãos de Eliseu, não tinha poder, até que uma palavra profética foi declarada sobre ele, também qualquer ação no lar toma peso espiritual quando feita sob autoridade delegada. Não basta ter fé. É preciso exercer o poder recebido. E esse poder não se improvisa. Ele se vive, se proclama, se sustenta com a palavra, se alimenta com oração, se ativa com decisão. O inimigo reconhece os que têm autoridade. Em Atos 19, quando alguns homens tentaram usar o nome de Jesus sem ter relação com ele, os demônios lhes responderam: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" Essa cena revela algo profundo. Não é a fórmula que funciona, é a identidade. É a posição espiritual. E essa posição é adquirida por meio da fé em Cristo e vivida em santidade. Quem caminha conforme o Espírito tem poder sobre tudo o que se levanta contra ele. E quando declara a palavra sobre sua casa, o faz
com respaldo celestial, porque a obediência alimenta a autoridade e a autoridade garante o resultado. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, Paulo revela que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa declaração implica ação. Há fortalezas que não cairão até serem enfrentadas com armas espirituais, e uma delas é a palavra falada com autoridade. Quando se diz em nome de Jesus, toda maldição neste lugar é quebrada. Não se está repetindo uma frase, está se desencadeando uma ordem respaldada pelo céu. E tudo que estava oculto deve ceder. Não pelo tom de voz, não pelo rito, mas pela verdade que se proclama. Deus não entrega autoridade sem propósito. Ele a concede para estabelecer seu reino, para liberar o que está oprimido, para restaurar o que foi devastado. Quando o crente usa essa autoridade com clareza, vê resultados. Porque não se trata de uma ilusão emocional, é uma realidade espiritual. O Espírito Santo confirma cada palavra que se alinha com o coração do Pai. E quando se limpa um lugar com sal e oração, quando se proclama que esse espaço pertence a Deus, quando se repreende toda presença contrária, a atmosfera muda não por esforço humano, mas por obediência ativa à verdade revelada. A autoridade não precisa de cerimônias complexas, precisa de convicção. Uma palavra dita desde a fé é mais poderosa que 1000 palavras sem revelação. Por isso, quando se ora no lar, deve-se fazer desde essa posição como quem foi investido com poder, como quem não suplica, mas ordena. Não desde a carne, mas desde o espírito. Não desde a dúvida, mas desde a certeza de que tudo que se liga na terra fica ligado no céu. Essa segurança não nasce do orgulho, nasce do entendimento do que Cristo conquistou. E quem caminha sobre essa conquista tem direito a declarar liberdade em cada área de sua casa. Não há estrutura demoníaca que possa permanecer quando se exerce autoridade, porque a luz não discute com a escuridão, ela a substitui. E quando se estabelece essa luz por meio da palavra, quando se declara que todo canto fica sob o governo de Deus, não resta lugar para o impuro. Isso é o que acontece quando se consagra até o lugar mais desprezado, quando se diz com fé que tudo que flui naquela casa será limpo. O sal, então, se torna símbolo dessa decisão, canal, dessa proclamação, ferramenta, que, acompanhada por uma palavra firme, produz transformação. Deus honra os que se atrevem a usar o que Ele lhes deu, não para seu próprio benefício, mas para estabelecer sua vontade. Por isso, neste momento, não se trata de seguir uma instrução externa. Se trata de exercer o poder que já foi outorgado. Se há algo no lar que reflete o reino, deve ser removido. E se a opressão que permaneceu, deve ser confrontada, não com temor, mas com autoridade. Porque Cristo já venceu e tudo que está sob seu nome está sujeito ao seu domínio. O inimigo só ocupa o que não lhe é tirado. E hoje, tudo que não lhe pertence deve ser desalojado pela palavra firme de um filho de Deus que sabe quem é o que tem e o que pode estabelecer em nome de Jesus. Cada vez que uma pessoa decide obedecer a uma instrução espiritual com fé, algo começa a se mover
no âmbito invisível. Não importa se a ação parece insignificante. Quando a obediência se alinha com a vontade de Deus, o céu responde. Porque a fé não se mede pela magnitude do que se faz, mas pela atitude com que se faz. Deus não está buscando demonstrações externas grandiosas. Ele está esperando corações rendidos que creiam que até um ato pequeno, como colocar sal no vaso sanitário, pode ser usado por ele para desencadear limpeza, restauração e ordem espiritual em todo o lar. Quando se age assim, o que segue não é casualidade, é cumprimento, é resposta, é transformação. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso inclui a fé que se manifesta através da obediência prática. Quando o crente deixa de racionalizar e começa a executar o que o Espírito impulsiona a fazer, a atmosfera muda não pelo objeto que se usa, mas pelo princípio espiritual que se ativa. Em cada caso, a obediência rompe inércia, corta uma cadeia, abre uma brecha de luz. O Senhor honra aquele que se humilha e se alinha com seu propósito. Não se trata de entender tudo, mas de confiar. E quando há confiança, a ação se converte em declaração, e a declaração em decreto respaldado desde o trono. A Escritura está cheia de episódios onde a obediência abriu dimensões novas. Pedro lançou a rede após uma noite de fracasso, simplesmente porque Jesus o ordenou. Naamã se submergiu 7 vezes no Jordão, embora no início não entendesse. Josué rodeou muros em silêncio durante dias. Nenhuma dessas ações tinha sentido lógico, mas todas foram instruções específicas que, quando obedecidas, desencadearam resultados sobrenaturais. Assim também ocorre quando o crente age com simplicidade, de espírito movido não por lógica humana, mas por discernimento espiritual. Deus não precisa do grande, ele precisa do disposto. Quando se obedece com fé e se coloca sal em um lugar marcado por impureza, o ato se converte em intercessão silenciosa, uma palavra viva, uma profecia visível. Porque o que se faz no físico se torna sinal do que se estabelece no espiritual. As trevas reconhecem o território marcado pelo sangue do Cordeiro. Fogem diante de uma casa que foi ativamente consagrada. Não há opressão que possa permanecer em um ambiente onde se decretou santidade. A obediência levanta muralhas invisíveis, converte o cotidiano em altar. O Espírito se manifesta onde é honrado, e cada passo de obediência abre mais espaço para sua presença. Jesus ensinou que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E isso inclui obedecer com atos que parecem simples, mas que nascem de uma verdade interna, de um desejo profundo de ver Deus reinar em cada espaço do lar. Quando alguém decide não ignorar mais os sinais de impureza, quando toma ação com autoridade, o que segue é uma transição. O ambiente que antes estava pesado se alivia, a tensão que era constante se rompe. O sono que era interrompido se torna profundo. A oração, que era difícil, flui com liberdade. Porque o Espírito encontra lugar onde há ordem, onde há obediência, onde o terreno foi limpo. Em Isaías 1, versículo 19, declara-se: Se quiserdes e obedecerdes, comereis
o melhor desta terra. Essa promessa não é apenas territorial, é espiritual. O melhor da terra é a paz que excede todo o entendimento. É a atmosfera livre de cargas. É a casa que se converte em refúgio. Quando se obedece com fé, até o mais desprezado se torna ferramenta de restauração. Não porque tenha poder por si só, mas porque Deus decide usar o fraco para envergonhar o forte, o simples para manifestar o eterno, o esquecido para revelar o glorioso. Uma casa onde se obedece não precisa de explicações humanas para justificar os câmbios. A transformação se sente, se percebe e se estabelece, porque o que Deus purifica permanece limpo. E quando uma família decide tomar ação espiritual, não apenas o presente se beneficia a herança, se assegura o ciclo, se rompe o novo começo, se estabelece. A obediência com fé não apenas limpa, sana, fortalece, renova, restaura o design original. Cada canto do lar tem o potencial de ser um ponto de encontro com Deus. E quando alguém decide não deixar fora nenhum espaço, quando consagra até o que outros chamariam de insignificante, ativa-se um princípio de honra. Porque Deus habita onde é honrado, e sua presença enche tudo. Onde antes havia vazio, chega plenitude. Onde antes havia resistência, chega fluidez. Onde antes havia opressão, chega liberdade. E assim, chegamos ao ponto crucial de toda esta jornada. De nada adianta todo este conhecimento se ele permanecer apenas em sua mente como uma teoria interessante. A verdadeira transformação, meu irmão e minha irmã, nunca esteve na informação, mas na aplicação. Cada vez que uma pessoa na Bíblia experimentou um milagre, não foi porque ela entendeu perfeitamente a lógica de Deus, mas porque ela decidiu obedecer a uma instrução que muitas vezes desafiava a razão humana. A viúva não questionou o azeite, ela obedeceu. Naamã não debateu sobre as águas do Jordão, ele mergulhou. Josué não argumentou contra a estratégia de marchar em silêncio, ele simplesmente andou. A fé não se mede pela magnitude do ato que você realiza, mas pela profundidade da obediência com que você age. Hoje a palavra de Deus te confronta com uma verdade inegociável. O poder para quebrar as cadeias que têm afligido seu lar não está em um evento espetacular que virá do céu, mas em um simples passo de obediência que deve partir de você. Deus não está esperando por suas demonstrações grandiosas. Ele está esperando por um coração rendido que acredite que até mesmo um ato pequeno, como colocar sal no lugar de descarte da sua casa, pode ser o ponto de partida para uma limpeza completa, para uma restauração profunda e para o restabelecimento da ordem espiritual em todo o seu ambiente. A pergunta que ecoa no mundo espiritual, neste exato momento, não é se Deus pode, mas se você vai obedecer. Você vai continuar sendo um espectador passivo, reclamando da opressão, ou vai se levantar como um guerreiro ativo, usando as armas que ele já colocou em suas mãos. Pois entenda, de uma vez por todas, o objetivo final desta revelação não é simplesmente ter um banheiro purificado. O alvo de Deus é muito maior. É transformar sua casa inteira de um espaço passivo e vulnerável a qualquer ataque espiritual em um território ativamente consagrado e defendido pelo poder de Deus. É mudar seu lar de um campo de batalha onde você se sente constantemente derrotado
para um santuário de paz, uma fortaleza onde a presença do Altíssimo não é uma visitante ocasional, mas a governante permanente. É sobre converter cada cômodo, cada canto, cada objeto que antes era negligenciado em um altar vivo, um lugar onde a glória de Deus se manifesta com liberdade e onde o inimigo não encontra brecha, não encontra espaço, não encontra legalidade para operar. Sua casa foi projetada para ser um pedaço do céu na terra, um lugar onde as bênçãos fluem sem impedimento, e é tempo de você reivindicar esse projeto original. E eu preciso te afirmar, com toda a certeza que queima em meu espírito, Deus honra a obediência. O céu responde à fé genuína. Não é uma possibilidade, é um princípio eterno. No momento em que você decide agir, no instante em que sua mão pega o sal, não como um supersticioso, mas como um filho que entende sua autoridade, você não está apenas realizando um gesto físico. Você está enviando um som ao mundo espiritual. Você está emitindo um decreto que diz aos céus e ao inferno: este território está sob novo governo. A desordem acaba aqui. A opressão cessa agora. A impureza não tem mais lugar. E quando Deus vê um coração que se alinha com sua vontade dessa maneira, a resposta dele não tarda. A transformação que se segue não será coincidência. Será o cumprimento da sua promessa. O que ele purifica permanece limpo. Portanto, não saia desta mensagem apenas inspirado. Saia daqui com uma missão clara. Não deixe que este fogo se apague com a rotina de amanhã. Hoje, agora, tome a decisão. Vá para sua casa, pegue o sal em suas mãos e, com a autoridade que o nome de Jesus te concedeu, consagre cada espaço. Declare em voz alta que toda maldição está quebrada, que toda porta para o inimigo está fechada e que seu lar pertence por completo ao Senhor. E depois de fazer isso, eu te desafio a selar este ato de fé. Volte aqui, neste vídeo, e comente com letras maiúsculas: está feito. Não como um desejo, mas como uma declaração profética da sua vitória. Faça isso para fortalecer sua própria fé e para encorajar uma legião de outros guerreiros que também estão se levantando hoje. Que a plenitude da paz e da glória de Deus inunde cada canto do seu lar, a começar neste exato momento. Amém e amém.